Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 123, onde vamos estudar, olha aqui Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos no capítulo 15, é aquele que fala assim: fora da caridade não há salvação. Hoje estudaremos os itens 4 e 5, que falam sobre o mandamento maior. Qual é o maior de todos os mandamentos de Deus? Como é que funciona isso? O que que Jesus nos orienta? E a doutrina espírita, o que é que nos recomenda? Qual é o maior mandamento? É isso que a gente vai estudar hoje, tá certo? Muito bem, a nossa página na internet aqui, você já pode ver, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Você entra lá, pode encontrar toda semana, toda sexta, um novo vídeo. Vai encontrar o texto do Evangelho, o texto da página de preparo, que hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Tem palavra difícil, nesse Evangelho, nesses livros. A gente coloca o significado dessas palavras logo ali ao lado. O estudo de hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre fariseus, saduceus. A gente até traduz o que é fariseu, o que é saduceu. A gente vai falar isso hoje. Tudo mastigado, o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar, o tira dúvidas. E ainda assim, se houver alguma dúvida, manda um WhatsApp para cá. Olha aqui o WhatsApp, 21 99 247 5631. Pode mandar o WhatsApp, manda a sua dúvida. Se você quiser também conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, pode mandar o zap. Eu queria mandar meu zap para um amigo meu, pode mandar também, não tem problema não. Fique à vontade. Se você ainda assim preferir o bom e velho e-mail, o e-mail amorperdoefé@gmail.com. Pode mandar um e-mail também, não tem problema nenhum. A única coisa aqui que eu digo é que eu nem sempre consigo responder na hora. Às vezes demora um pouquinho, mas 100% das mensagens são respondidas. Todas elas são respondidas. Se eu não respondi é porque eu não visualizei, mas todas são respondidas. Tá ok? E a turma que nos acompanha pelo Facebook, aqui facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica no curtir, clica em seguir, clica em ser avisado, quando já for logo lançado ali um estudo novo. Clica no compartilhar, vamos levar adiante essa ideia, essa proposta do Evangelho no Lar, que é tão boa, tão construtiva. E a gente informa também que esse estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Aqui, radioespiritismo.com.br, qualquer lugar do Brasil, do mundo. Entrou radioespiritismo.com.br, você vai acompanhar lá a programação, os estudos e tudo mais. Tá certo? Pode baixar o aplicativo no celular para poder ouvir, poder acompanhar. É muito bom, tá? A gente aqui faz um convite para as pessoas, que gostam desse trabalho, e alguns gostariam de ajudar de alguma forma. Entra na página da Rádio Espiritismo e procura lá cursos online, procura lá, seja um assinante da rádio, alguma coisa nesse sentido. São cursos que a gente coloca, curso básico sobre mediunidade, curso sobre o passe, assinante da rádio para ter acesso a alguns conteúdos exclusivos ali que a gente coloca, a livros que a gente põe. Por quê? São valores simbólicos. Mas quando você faz isso, você dá uma ajuda extraordinária para todo esse trabalho que a gente desenvolve. A manutenção da rádio é uma coisa cara. A manutenção do Centro Espírita Amor, Perdão e Fé no Rio de Janeiro, as obras assistenciais, os grupos de trabalho que ajudam, que acolhem, que recebem tantas pessoas. E isso graças à ajuda que as pessoas nos dão fazendo esses cursos pela internet, tá? Então tá aí uma forma boa de ajudar. Sérgio, eu não tenho o valor para isso. Tudo bem,
manda uma mensagem, a gente dá um desconto, dá uma bolsa, a gente vê. Mas participe também, porque isso vai ampliar teu conhecimento, é muito importante. Vamos dar início então ao estudo de hoje com a prece de abertura, né? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é concedida ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Agradecemos pela presença dos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando, higienizando espiritualmente falando este local. E que possa, então, o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Eu lembro aqui que quando a gente fala na prece, está fazendo uma limpeza, está higienizando. Já recebi algumas mensagens: Sérgio, a minha casa é limpa sim, você está chamando, eu nem conheço a tua casa, eu não sei como é que ela está, e eu acredito que ela esteja muito limpa, fisicamente falando. O chão está limpo, o tapete está limpo, passou a vassoura ali, o aspirador de pó, eu tenho certeza que está limpo. O que eu estou falando é espiritualmente falando, se está limpo ou não. Quando uma pessoa chega na tua casa e fica com inveja, tem um sentimento que não é legal ou tem muita briga, impurezas espirituais, chamados de miasmas, entram, ficam ali na tua casa, está sujo, ele está no astral, está no ambiente. Sérgio, eu não acredito em nada disso. Olha os bichos de estimação, como é que eles reagem. Olhe para as plantas. Às vezes você tem uma planta bonita, linda, chega uma visita, fala assim: mas que planta linda que você tem, eu queria ter uma dessa. Eu não consigo cuidar de uma planta para ficar bonita igual a essa. No dia seguinte a planta morre. Já reparou isso? É esse tipo de limpeza espiritual que eu estou falando, que a gente faz na hora do Evangelho no lar. É muito importante ter esse conhecimento, tá bom? Vamos então para a página de preparo. Página de preparo, o livro Caminho, Verdade e Vida. O autor desse livro é o Espírito Emmanuel. E quem psicografou foi o Chico Xavier. Ok? Eu lembro aqui que em nossos estudos, a página de preparo, ela é página de preparo. Ela não é leitura aleatória. Então, o que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas, quando faz Evangelho no Lar, por não ter esse roteiro, porque deu trabalho a gente montar esse roteiro, desculpa, mas a maioria faz uma leitura aleatória. Ela pega o livro, abre uma página ao acaso e lê. Pronto. São leituras construtivas, edificantes, que fazem bem? São. Deve fazer? Deve. Agora, no nosso caso, ela não é uma leitura aleatória. Nós mapeamos toda a coleção Fonte Viva. Que livros são esses? Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Fonte Viva. Pegamos cada estudo ali e vimos: não, isso aqui diz respeito ao capítulo tal, item tal do Evangelho. Isso aqui é compatível com o capítulo tal, item tal. Então, o nosso estudo realmente é página de preparo. O texto da página de preparo é pertinente, tem tudo a ver com o estudo do Evangelho. Hoje, por exemplo, é por isso que às vezes a pessoa fala: Sérgio, mas você ficou mais tempo na página de preparo que no próprio Evangelho. Sim, porque a gente já está falando sobre o estudo do Evangelho. Hoje vai acontecer isso. A gente vai ficar bem mais tempo na página de preparo que no próprio estudo do Evangelho, porque a página de preparo tem tudo a ver com o estudo que está proposto para nós no Evangelho.
E aí, no capítulo 41 do livro Caminho, Verdade e Vida, o que é que ele fala aqui? Qual é o título do 41, do capítulo 41? A regra áurea, a regra maior, a maior regra de todas, tá certo? E aí começa então, ele começa com uma citação de Jesus, que foi anotado em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Gente, Mateus não anotou isso às 22 horas e 39 minutos não, pelo amor de Deus. Capítulo 22, versículo 39, tá? E o que é que Jesus falou? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, essa foi a orientação que Jesus deu. Vamos lá. Aí o Emmanuel começa a fazer os comentários. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo já era ensinada a regra áurea no mundo. Tem muita gente que acha que foi Jesus que trouxe esse papo de amarás ao próximo como a ti mesmo. Que antes de Jesus ninguém falava sobre isso. Negativo. Já se falava, muitos já falavam em outras crenças, em outras religiões, já se falava sobre isso. Jesus veio reforçar mais ainda essa lição. Então, ele diz, muitos séculos antes da vinda do Cristo já era ensinado no mundo essa regra áurea. Então, qual é a regra áurea? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E essa regra foi trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia, por pessoas, que traziam esse conhecimento. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. O que ele quer dizer com isso? Maior ou menor exemplificação de seus seguidores. Amarás, vamos pegar um exemplo bobo. Que de repente você chega para o teu filho e fala assim, meu filho, não fume, o cigarro faz mal. Então, é um sábio conselho? Demonstra sabedoria? Demonstra. É isso que deve realmente ensinar aos filhos? Sim, que o cigarro faz mal. Mas eu sou o primeiro a fumar, aí como é que fica? Eu estou ensinando ele para que não faça isso, eu sou o primeiro a fazer, eu estou dando o exemplo? Não estou. Então, na hora, ele está colocando o quê? Na hora que ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, antes de Jesus, um monte de gente já falou sobre isso. Agora, a turma falava, era muito boa em dar conselho, mas em praticar, aí o negócio ficava meio complicado. Então ele mostra, como é que isso acontecia. Ele diz assim, diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Então, os gregos já falavam isso lá na antiga Grécia, há muito tempo ali, muitos anos antes de Cristo, eles já falavam, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazei como querei que vos faça. Em tudo na vida, vou fazer como eu gostaria que fosse feito comigo. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. O que você não deseja para você, não faça para o outro. Recomendavam os egípcios, olha, lá na época das pirâmides, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Eu vou filtrar.
pensamentos, sentimentos e atitudes. Eu só vou deixar isso passar para o outro aquilo que é para mim, que eu gostaria que fosse passado para mim. Se eu tenho raiva, caridade, mágoa e amor, só deixo passar para o outro o que? Caridade e amor. Ele retém a parte que não presta. Então ele estava considerando isso, deixar e passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Ele continua falando aqui: doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Veja quantas civilizações, quantas culturas, quantas crenças, quantas raças, em todos os lugares do mundo, recomendando a mesma coisa. Recomendando, fazendo, é outra história. Até hoje ainda não se faz. Pelo menos da maneira como deveria ser feito, né? Sérgio, você está falando aí muito, você faz? Nem eu sei. Tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo. Mas aí eu vou lembrar de uma outra situação que Kardec nos ensina, né? Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em aprimorar-se, em crescer, em evoluir, em progredir no seu aspecto moral. Kardec não fala que é pelos resultados, porque ele sabe que o resultado de repente não vai ser agora. Nessa encarnação eu vou me tornar perfeito? Não, não vou. Você vai se tornar? Não vai. Eu conheço pessoas que já chegaram e falaram: Sérgio, o meu objetivo dessa encarnação eu não precisar mais reencarnar, eu atingir a perfeição. E acabou lá, nessa encarnação, pá, resolvi tudo. Às vezes eu tenho que falar: é muito bom você querer se esforçar, mas é muito bom você ter a consciência de que não vai ser nessa encarnação, nós somos ainda muito imperfeitos. Ah, Sérgio, mas eu fiz o máximo, eu fiz aquela coisa toda. Gente, já estudamos aqui que existem os mundos, né? São inúmeros os tipos de mundo, mas ele fez uma classificação assim mais fácil para a gente, né? Os mundos primitivos, os homens das cavernas, né? Depois, mundos de provas e expiações, são as provas e os sofrimentos, a quitação de débitos, a expiação é essa, a quitação dos débitos, que é o nosso planeta Terra. Terceiro é o mundo de regeneração, onde o bem começa a se equilibrar diante do mal. Já estamos até começando a ver isso aqui no nosso cenário, né, mundial, né? Os maus já não estão mais conseguindo tanta coisa, ou pelo menos com tanta facilidade. Até estão conseguindo, mas não com tanta facilidade. Já tem uma turma do bem que está reagindo. Mundo de regeneração. Depois tem o mundo ditosos, felizes, onde o bem já sobrepuja, né? já prevalece muito mais diante do mal. Tem um malzinho aqui, outro ali, mas o bem já é grande maioria, até chegar nos mundos perfeitos. Se eu estou no mundo de provas e expiações, ainda é no segundo nível de 5, como é que eu vou chegar? Já pulei para o último. Não é assim. Mas reconhece-se pelo seu esforço. Eu sei que eu não vou conseguir chegar lá naquilo tudo, mas quanto mais eu progredir, quanto mais eu me esforçar, mais próximo eu vou chegar. Até que um dia eu vou alcançar, depois de muitas e muitas encarnações em vários e vários mundos também, né? Então, voltando ali, quando eu estou falando, quando a gente está dizendo aqui, amar o próximo como a ti mesmo, fazer o próximo, gostaria que fizesse contigo, né? Ó, insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Será que os romanos, aqueles gladiadores, botavam o cara lá sendo atirado aos leões?
faziam aqueles espetáculos, né? Que eram aqueles eventos, o pessoal indo para as arenas para ver se degladiar, para ver o pessoal morrer, para ver eles se matarem. Será que é isso que eles gostariam que fosse feito assim mesmo, gente? Então é por isso que o Emmanuel está dizendo que a regra, todos têm conhecimento, mas poucos praticavam. E aí é que entra um grande aspecto da nossa doutrina espírita. Porque quando, né, Jesus falava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe o que isso representa? Uma coisa muito séria. Por quê? Porque diante desse ensinamento, se eu estou cometendo um erro, antes eu podia falar, é que eu não sabia, mas agora não, agora a gente sabe. A gente aprende, a gente estuda, a gente vê exemplos. Então, se eu cometer um erro, agora eu tenho um agravante. Eu não posso mais falar, eu não sabia, eu sabia o quê? Tu acompanhou os evangelhos aí que o Sérgio fazia, foram 225, ele gravou uma outra temporada com mais de 225, como não sabia? Como não sabia? Tem o livro dos Espíritos, tem livro dos médicos, tem livro de tudo, tem palestra em tudo quanto é lugar, como não sabia? Que eu moro longe de uma casa espírita, com a internet? Não vem com esse papo não. É uma responsabilidade muito grande entre orientar e dar o exemplo, e praticar, né? Conhecer e praticar são coisas completamente diferentes. E Jesus, o grande diferencial de Jesus foi qual? Ele deu também esse mesmo exemplo, que até aí não era novidade nenhuma. Todo mundo já sabia dessa história, mas ele foi o que praticou todos esses valores, todos esses exemplos que ele, tudo isso que ele recomendava, né? Então, vamos lá, o Emmanuel continua falando aqui, né? Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade. Que palavrinha, Sérgio? Magnanimidade, isso quer dizer o quê? A lei de ouro da grandeza, da generosidade, da nobreza de espírito. Essa foi a lei de ouro. Profetas receberam essa lei, administradores receberam essa lei, juízes receberam essa lei e filósofos receberam essa lei. Todo o pessoal lá da alta roda da sociedade recebeu essa lei. Porém, procederam, agiram, né, na hora da prática, fizeram como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Alguns receberam isso e mandaram ver. Começaram a praticar. Outros receberam isso, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não estava nem aí. Então, é isso que ele coloca. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do templo em vista de seus testemunhos fragmentários. Então, alguns lá no início das primeiras igrejas, primeiras religiões, aquilo ficou ali e ficou quieto. Outros falavam isso, mas na hora de praticar o cara não fazia, então fragmentou tudo, né? Falou assim, que cara doido é esse? Como é que fica, por exemplo, um religioso, né? A gente tem visto, de vez em quando no Brasil acontece, pessoal às vezes um evangélico ou de outras doutrinas aí que vão destrói uma casa espírita, destrói um templo, em nome de Deus. Peraí, que papo é esse? Ele vai destrói, taca fogo num lugar, ou porque o sujeito é cristão, ou porque tem alguma coisa assim. Será que ele gostaria que tacassem fogo na igreja dele também, então? Será que ele gostaria que quebrasse a igreja dele toda? Já vi algumas pessoas, veja, eu conheço evangélicos maravilhosos, né? Bota aí 99% são gente do bem,
Mas tem um ou outro, uma vez eu estava vendo um falando que lá não tem que ficar cultuando imagem, nada disso, não tem que ter culto à imagem, coisa nenhuma. Uma vez um na televisão ficou chutando lá as imagens de Jesus, pô, tá ok, tudo bem, mas ele precisa agredir. A doutrina espírita também não rende culto a nada, a objeto, a nada disso. Mas se respeita o outro, não vou fazer o outro que eu não gostaria que fizesse comigo. Se o outro lá rende culto às imagens, qual é o problema? No grau de evolução, de progresso, de desenvolvimento dele, tem que ser assim. É a forma que ele tem de trabalhar a fé, a crença, dele praticar a caridade, é isso que importa. Ou você acha que na hora que desencarnar, vai se encontrar com os teus mentores e vai falar, qual foi a tua religião, hein? Ah, eu fui católico. Ah, foi católico? Ah, então entra, vem pra cá. Ah, você foi judeu? Ah, não pode. Ou foi muçulmano? Ah, não. Vocês acham mesmo que é a religião que vai definir? Ou é a atitude? Ou na hora do desencarne vão falar, o que você fez de bom? Quantas pessoas você ajudou? Como é que você foi? Você foi um bom pai, uma boa mãe? Um bom filho, uma boa filha, um bom marido, uma boa esposa? Um bom vizinho? Um bom trabalhador, um bom estudante? O que você fez de bom? E nessa hora, só para comprovar isso, a gente dá um exemplo que eu já dei aqui em vários estudos nossos, né? Adolf Hitler era religioso. Todo domingo ele ia na missa. Vamos botar os judeus numa câmara de gás? Vamos exterminar os judeus? Adolf Hitler falou assim, pera aí, primeiro eu vou na missa, depois a gente extermina o pessoal. Será que Hitler, quando desencarna, chega alguém, não, Hitler, qual era a tua religião? Ah, eu ia à missa, então tá bom, vem pra cá. Olha, parabéns, você ia à igreja, você ia pra missa, você ia isso tudo. Olha, Hitler, você é 10. Vocês acham mesmo que Hitler... Agora, Charlie Chaplin era agnóstico. Não confunda ateu com agnóstico. O ateu não acredita em nada. O agnóstico, ele não acredita em Deus, mas ele acredita que existe algo que faz as coisas funcionarem. Particularmente falando, o conceito de Deus que se vê por aí, o agnóstico está certo. Que Deus é esse que é justo. E um nasce rico, outro nasce pobre, um nasce saudável, outro nasce doente. Realmente, está certo. Ele só modifica esse conceito quando ele aprende a doutrina espírita. Aprende sobre reencarnação, aprende sobre leis de causa e efeito. Aí sim. Porque fora desse conceito, Deus não vai ser nunca coerente. O conceito de Deus, quando a gente vê pela doutrina espírita, sim. Mas voltando ao Charlie Chaplin, ele era agnóstico. Nunca meteu o pé em igreja nenhuma, religião nenhuma, nem casa espírita, lugar nenhum. Mas olha quanta coisa boa que ele fez. E aí ele desencarna, vai alguém falar, Chaplin, qual era a tua religião? Nenhuma. Ah, então você está condenado. Você vai lá para o inferno, o Charlie Chaplin, você não tinha religião nenhuma. E aí o Charlie Chaplin, eu vou para o inferno, caramba, eu vou me encontrar com Hitler. Hitler não, Hitler ia para a igreja, hein? Hitler tá bem na fita aqui. Vocês conseguem imaginar isso? Por favor, me digam que não. Isso jamais teria coerência. Então, é o que? É por isso que se fala, né? Não é fora da igreja ou fora da religião que não há salvação, é fora da caridade que não há salvação. É a gente praticar os bons valores. Ok? Continuando então aqui. Com o mestre, todavia, com Jesus, né? A regra áurea é a novidade divina. Porque Jesus a ensinou, a exemplificou, não com virtudes parciais, nem, né? Não, eu exemplifiquei mais ou menos. Não, ele em todos os aspectos, em plenitude de trabalho,
abnegação e amor à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Jesus praticou o amor em tudo quanto foi lugar, em todas as ações dele. Não faça ao próximo aquilo que não gostaria que fizesse com você. Ama o próximo como a ti mesmo. Então Jesus foi o único que conseguiu praticar isso em 100%. No Livro dos Espíritos tem uma perguntinha, é a pergunta que é a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. 5 letrinhas só, a palavra que tem aqui é a resposta. É a pergunta que fala assim: qual foi o espírito mais perfeito e mais evoluído que já reencarnou no planeta Terra em todos os tempos? A resposta: Jesus. Então ele praticou isso tudo. Ele mostrou que é possível. Então, vamos em frente, né? Isso da página de preparo. Vamos agora então para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Itens 4 e 5. O mandamento maior. No item 4, ele mostra uma passagem ali com Jesus que foi anotado em Mateus no capítulo 22, versículos 34 até o 40, tá? Então, o que aconteceu ali? Vinha nesses versículos o seguinte: mas os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca dos saduceus. Então, deixa eu só abrir aqui um parênteses, né, antes de fazer essa leitura. Fariseu. Quem eram os fariseus? Fariseu, membro de um grupo de judeus que obedecia às leis religiosas rígidas. Os fariseus viveram na Judéia, na Palestina, lá nos tempos de Jesus. Os fariseus, eles se achavam melhores do que os outros, então ele não mantinha relação com quem era, com os não crentes ou com os judeus estranhos ao seu próprio grupo. Do tipo, não vou me misturar com esse povo, não vou me misturar com essa gentalha, não. O fariseu só faltava chegar lá pro outro e falar: gentalha, 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 igual aquele seriado aí antigo de televisão. Os fariseus se consideravam mais justos e mais santos do que os outros em geral. Esse era o perfil do fariseu. O nariz empinado, que não tinha mais altura nem tamanho para ficar, né? Já os saduceus, era uma seita judia que se formou mais ou menos em 248 a.C., tá? E o nome veio de Sadoc, seu fundador. Eles não acreditavam na imortalidade nem na ressurreição, nem nos anjos bons ou maus, mas eles acreditavam em Deus. Nada, porém, esperavam após a morte. Só serviam tendo em vista recompensas temporais, ou seja, eram ainda muito materialistas. Era a recompensa material, né, que eles trabalhavam, ao que, segundo eles, se limitava à providência divina. Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial na vida. Então era só a parte material. Quanto às escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga. Olhava lá, aquele Moisés, aquele negócio todo. Não admitiam tradição nem interpretação qualquer. Eram radicais. Era aqui, tinha que ser daquele jeito. Não podia, não entendia que aquilo era explicado da forma que eles poderiam compreender naquela época. À medida que a gente vai evoluindo, a gente já vai entendendo de outra maneira, porque a gente adquire cultura, conhecimento. Uma lição que eu dou para uma criança de 5 anos, essa mesma lição, quando ela faz 20, 30, eu já posso falar com mais detalhes, com maiores detalhes, né? Então, colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eu não queria esse negócio de prática exterior, não queria nada disso. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas, os sensualistas da época. Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Então, saduceu e fariseu ficavam meio na briga ali. Um se achando melhor do que o outro. Mas nessa hora,
eles viam como Jesus como um inimigo em comum. Então, por isso, mas os fariseus, agora vamos então para o nosso evangelho. Mas os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca dos saduceus, repara, o fariseu até poderia ficar aí, ele aprontou com o saduceu, que bom! Mas o fariseu fica assim, mas ele apronta comigo também, então a gente vai ter que se unir para derrubar esse tal de Jesus aí. Então os fariseus se reuniram e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe a Jesus, essa questão para o tentar. Eles adoravam fazer pegadinhas com Jesus, tentar pegar Jesus em contradição, alguma coisa. E ele fala: mestre, qual o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, no que Jesus manda ele não teve mais o que responder, Não teve mais o que responder. E aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vamos então para o item 5. Caridade e humildade, tal a senda, o caminho único da salvação. Egoísmo e orgulho é o caminho da perdição. Vai ficar perdido, vai se complicar todo. Esse princípio, caridade e humildade, se acha formulado nos seguintes precisos termos, com muita precisão: amarás a Deus de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Então, isso é o que está lá escrito, é o que foi dito pelo Mestre Jesus. É a lição que o Mestre Jesus nos trouxe. E, para que não haja equívoco, para não ter nenhum engano sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta. Então Jesus fala: e aqui está o segundo mandamento, que se assemelha ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, e nem amar o próximo sem amar a Deus. É tudo uma coisa só. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus, contra você mesmo. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem então nessa máxima. E aí é o ponto que ele coloca. Qual é a máxima? Fora da caridade não há salvação. Por isso é que ele coloca: não é fora da igreja, é fora da caridade. Fora do cristianismo não há salvação? Errado. Fora da caridade. E quando você fala fora da igreja não há salvação, sabe o que significa? Aquela tribo de índios lá, que não conhece nada, tá todo mundo condenado. É isso mesmo. E tem lá os pajés, tem lá o pessoal lá da tribo indígena que faz um bem danado para os outros. Ah, Sérgio, então é o pessoal cristão. Ah, é o pessoal cristão? Cristão é o quê? Há aproximadamente 2000 anos Jesus reencarnou. Então, antes de Cristo, todo mundo condenado. É isso mesmo? Ninguém salvou porque não era cristão. Cristo ainda não tinha vindo para a Terra, então tudo condenado. Ah, Sérgio, depois de Cristo. Ah, então tá bom, depois de Cristo. Vamos lá. Quantos cristãos você acha que existe no mundo? Você acha que o cristão ele é a maioria da população do planeta Terra? Não. 1/3 da população é que é formada por cristãos. Sabia disso? Se você for lá na África, for lá na Ásia, você perguntar: você conhece Jesus? Eu falar: olha, que eu saiba, não conheço não. Ele mora aqui há muito tempo, ele mora nessa rua. Você pergunta lá para o outro também: eu não sei quem é não. Ele vai falar assim, porque são as culturas orientais,
né, na China, nesses países super populosos, todo mundo então está condenado? Não, não está. Por quê? A regra áurea, a regra máxima, ela não veio por Jesus. Jesus deu exemplo, mas essa regra áurea vale para todos, seja cristão ou não. Fora da caridade não há salvação. O cara não é cristão, pratica a caridade, que é uma beleza, olha, tá bem na fita, tá ótimo, é isso que importa, ok? Então, espero que tenha conseguido ficar bem claro isso aí. Vamos agora para a prece, né? Amigos ou inimigos, encarnados ou desencarnados, eu vou começar a prece quando eu disser pausou, você pausa aí, vamos mencionar os nomes dessas pessoas, tá bom? Eu lembro que tem gente que às vezes vai fazer essa parte de mencionar os nomes e fica 10 minutos falando o nome, 15 minutos, às vezes o cara traz uma lista. Gente, se a lista for muito grande, vamos falar os nomes principais, o pessoal mais próximo. Se a lista for muito grande, o que você faz? Anota numa folha de papel todos aqueles nomes. Você quer botar a torcida do Flamengo, do Corinthians, todo mundo, anota o nome de todo mundo. Cada um, deixa na mesa, fale alguns nomes e fala assim, e todos os nomes que se encontram aqui nessa mesa, encarnados ou desencarnados, os bichinhos de estimação, tudo mais. Pode ser feito assim, ok? Para não ficar tanto tempo falando o nome. Então vamos para a prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que cada irmãozinho e irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, possa receber do alto toda luz, ajuda, auxílio, amparo, esclarecimento e fortalecimento que lhes forem possíveis para o seu progresso, para a sua evolução e desenvolvimento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes. Pausou aí então, mencionar os nomes. Feito isso, chegamos à hora da fluidificação da água, né? Então, pegamos aqui. Você pode pegar uma jarra, um copo, um vasilhame, uma garrafa, não tem problema, tá? Para você entender mais sobre a água fluidificada, aqui ó, programa Minutos de Espiritismo número 23. Tem ali o estudo completo. Vai no YouTube, escreve Minutos de Espiritismo 23 e bota meu nome, Sérgio. Você vai encontrar o estudo completinho ali, tá certo? Então, vamos colocar aqui essa água. Colocar as mãos sobre a água. Gente, é sobre, não é dentro da água não. Ninguém vai mergulhar a mão na água não, né? Sobre a água, tá? E fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Coloquei aqui, vou colocar aqui no meu copo, minha água. Saúde. Mas Sérgio, como é que funciona essa fluidificação da água se esse programa é gravado, se esse vídeo é gravado? Vamos lá. O vídeo é gravado. Então, mas você está ao vivo. Você não está gravado, você está ao vivo. Quando você está acompanhando esse vídeo, você não vai fluidificar essa água aqui que está comigo. Porque isso já foi uma gravação, já foi feita dias atrás. Mas você aí, a água está na tua frente agora, aí você está vendo aí, você está ao vivo. Então a fluidificação funciona assim, ok? Prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade que nos foi dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Obrigado ao auxílio dos anjos guardiães que estiveram aqui harmonizando cada vez mais, purificando este local, este ambiente, e que possamos durante a semana fazer a nossa parte para trabalhar na manutenção desta limpeza, desta harmonia espiritual, com bons pensamentos, bons sentimentos, boas vibrações
principalmente boas atitudes. Que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais uma oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, estamos finalizando aí o estudo de hoje. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!